E aí, meu aluno, minha aluna, coisa boa que tu está aqui no nosso canal no YouTube mais uma vez. Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal. Não esqueça, por favor, de apertar o sininho para receber as nossas notificações. E mais uma vez, né, por favor, se curtir, deixa um likezinho ali, compartilha com os teus amigos e ajuda o Prof. Marques a fazer o canal dele crescer aqui no nosso YouTube. Olha, vamos então à nossa, né, hashtag 4 aqui de questões do ano de 2020, de provas de vestibulares, concursos, etc. Tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, uma questãozinha, né, da banca IBAD, né, para a Prefeitura de Linhares, aí, lá no Espírito Santo. Prova desse ano, do ano de 2020, tá? Desse ano em que eu estou no momento, né? Não sei se você já está em 2021, 22, etc. Mas, enfim, aqui estamos em 2020, beleza, pessoal? Vamos lá, então. Olha só. Deixa eu pegar o marcador aqui para que a gente possa colocar algumas anotações. Ele diz assim, então, das alterações feitas na redação da oração adjetiva no fragmento, eis o axioma, né? Olha só, axioma científico a que chegaram os eruditos anciãos. Aquela que está incorreta quanto à regência, pessoal. Tá? Legal? Por que eu destaquei o axioma? Porque muita gente olha assim, vai vir uma pergunta em relação ao axioma, né? Tá? Pessoal, olha só, na verdade ele não pergunta nada em relação à palavra, ao termo axioma, né? Em relação à regência dessa estrutura que nós temos aqui, das frases, desculpa, que nós temos abaixo. Então nós temos que analisar a regência verbal ou a regência nominal, tá? Mas vamos lá, é que quando a gente olha esses termos mais rebuscados, o cara já olha, pelo amor de Deus, axioma, né? Lembra? Axiomas são aquelas verdades, né, pessoal, tidas como universais, inquestionáveis, né? Isso que é um axioma. Então ele está perguntando, isso aqui é muito importante, ó, tá? Então, qual é das frases abaixo que está incorreta quanto à regência verbal, regência nominal? E aí, olha só que legal, pessoal. A gente olha assim, ó, eis o axioma científico de que falavam os eruditos, eis o axioma científico e cujos princípios, contra o qual, pelo qual e sobre que. Vocês perceberam que nós temos pronomes, olha só, pronomes relativos em todas as alternativas, pessoal? Pois é. E aí o que acontece? Normalmente a questão que envolve pronome relativo, ela também vai estar, olha só, né, envolvendo isso aqui, ó, gente. Envolvendo a concordância, não, desculpa, a regência verbal, a regência nominal, tá? Por quê? Porque no dia a dia a gente não tem o hábito, tá? Eu vou dizer assim, tá, gente, eu estou generalizando, tá? Mas a maioria das pessoas não tem por hábito cuidar a preposição, cuidar a regência que vem para com pronomes relativos. Então a gente simplesmente sai colocando o relativo ali para fazer uma retomada de alguma coisa e esquece da vida, tá? Sempre que tiver alguma questão envolvendo pronome relativo, pode ter certeza. Tem alguma coisa de regência no meio também, tá? Então, mas aí tu vai dizer assim, tá, Marcos, a regência do quê? A regência do verbo, né, gente? Por isso nós temos regência verbal, então a regência do verbo e a regência do nome. Quando a gente fala aqui em nome, pensa assim em adjetivo ou substantivo, tá? Então, o que acontece? Olha só. Como é que funciona isso? Vai aparecer um relativo ali para ti. Aí depois do relativo vai aparecer alguma palavrinha ou algumas palavrinhas, certo? Normalmente um verbo ou um nome. Tu vais analisar se aquele verbo, se aquele nome, ele pede uma determinada preposição ou não. Esse é o nosso trabalho. Marques como assim? Olha só, eu vou até mudar de cor aqui no nosso marcador. Beleza. E vamos analisar isso aqui bonitinho. Na letra A diz assim, ó, eis o axioma de que falavam, olha só, falavam os eruditos anciãos. Está percebendo que eu destaquei o verbo que vem depois do relativo? Sim, né? Agora, o que eu faço? Eu vou analisar a regência desse verbo. Pessoal, quem fala, fala sobre determinada coisa, fala de determinada coisa, fala com alguém, sim ou não? Sim. Vamos ver se antes do nosso relativo, antes do nosso pronome relativo, tem essa preposição, uma dessas preposições. Olha só, eis o axioma científico de que falavam, né, gente, os eruditos anciãos. O normal é as pessoas falarem no dia a dia, né, eis o axioma científico que falavam os eruditos anciãos, ou seja, não colocar a preposição, né? Tranquilo? Eis o livro que me falou o professor. Não é de que me falou o professor, tá? Tranquilo? Fechou? Letra B, pessoal. Então a primeira está
correta, né? Só que a gente quer a incorreta, toma cuidado. Letra B. Eis o axioma científico em cujos princípios acreditavam os eruditos anciãos. Olha só, tá? Aqui eu tenho duas coisinhas, né, pessoal? Tá? Eu tenho princípios e eu tenho acreditavam. Eu quero essas duas coisas destacadas. Aqui nós temos um verbo e aqui nós temos um nome, tá? Pessoal, olha só. O que acontece? Primeira coisa, vamos começar pelo nome aqui. Qual é o pronome relativo que eu estou utilizando? Eu estou utilizando o pronome relativo cujo, certo? Muito bem. Lembra que o pronome relativo cujo, ele tem aquela ideia de posse em relação a substantivos. Então, eu estou dizendo, né, que esses princípios aqui são os princípios do que, pessoal? Justamente do axioma científico, tá? Então, eu posso ter essa relação, que são os princípios do axioma científico? Posso, sem problema algum, tá? É uma ideia de posse. Ai, mas, ô Marcos, não é uma ideia meio abstrata aqui? Pessoal, não precisa ser, por exemplo, o objeto de posse não precisa ser necessariamente uma coisa material, tá? Uma coisa física. Eu preciso ter essa relação possessiva. Então, são os princípios do quê? De tal coisa. Os princípios de determinada lei, os princípios de determinados axiomas. Então, percebe, eu tenho essa relação de posse. Tendo essa relação de posse, eu posso sim fazer uso do pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas. Não esquece. Tá? O que não poderia jamais acontecer aqui é ter isso aqui, ó. Cujos, os. Isso não existe, tá, pessoal? A gramática não aceita. Ai, Marques, mas eu já vi várias vezes, até em jornal, cujo o, cuja a, cujos outros, cujas as. Pois é, eu sei, mas não pode. Pela gramática não pode, tá? Da mesma forma que eu não posso utilizar, pessoal, um pronome possessivo depois de cujo, cuja, cujos, cujas. Então não existe cuja sua, cujo seu, cujos seus, não pode. Por quê? Porque, de novo, o cujo, cuja, cujos, cujas, ele já tem valor possessivo. Tranquilo? Bom, agora vamos dar uma olhadinha no nosso verbo e ver se o verbo pede preposição. Pessoal, quem acredita, acredita em algo ou em alguém, sim ou não? Sim, então percebam que antes do pronome relativo aqui, né, o nosso autor colocou de fato a preposição em. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Por isso que a letra B de Brasil também está corretíssima. Tranquilo? E no primeiro momento a gente olha assim, parece causar uma certa estranheza, né? Primeiro, porque a gente não utiliza tanto cujo, cuja, cujos, cujas no dia a dia, né? A gente utiliza mais quesinho, né? Mas enfim, tá? E outro detalhe, quando a gente utiliza o cujo, às vezes sai cujo com artigo, às vezes sai cujo com pronome possessivo, né? E a gente, mais uma vez, a gente não tem por hábito cuidar a preposição antes do pronome relativo. Fechou? Vamos para a terceira, olha só. Eis o axioma científico contra o qual argumentavam os eruditos. Tá? Pessoal, quem argumenta, argumenta contra, né? Contra algo, alguém, um ideal, uma ideologia. Eu posso utilizar essa preposição, não só posso como devo. Tá? Mas, ô Marcos, eu poderia argumentar a favor também? Claro que poderia, sem problema algum. Né? Mas aqui nesse caso ele está utilizando a preposição contra. Ó, eis o axioma científico contra o qual argumentavam os eruditos anciãos. Marcos, está certo esse o qual? Sim, porque o pronome relativo aqui é o qual, a qual, os quais, as quais. Lembra disso? E aí ele concorda, né, pessoal, justamente com o termo que ele está retomando. O termo que ele está retomando é justamente o axioma científico, que é um termo, né, masculino no singular, por isso que é o qual. Omar, se fosse eis os axiomas científicos, seria contra os quais, muito bem. Tá? Se fosse assim, eis a ideologia científica, contra a qual, perfeito, né? E eis a ideologias científicas, contra as quais argumentavam os eruditos anciãos. Tranquilo? Barbadinha? Não é barbada, eu sei que aqui é uma questão bem chata, né? Beleza, então foi a letra C para conta também. Ó, já aumentamos bastante aqui a possibilidade de acerto. Pessoal, letra D. Eis o axioma científico pelo qual, olha só, pelo qual lutaram os eruditos anciãos. Mais uma vez, qual é o pronome relativo? O pronome relativo é o qual, mais uma vez, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no verbo, ó. Quem luta, luta com, luta contra, luta por, luta, olha só, por, né, pessoal? Ou, olha só, por mais o, pelo, por mais a,
pela. Olha só, gente, então, ó, eis o axioma científico pelo qual, de fato, ó, é o qual, porque mais uma vez é o axioma científico, né? Então esse o qual aqui está retomando o axioma científico. E o que que acontece? Por que que vem na forma pelo, né? Porque eu vou ter justamente a preposição o. Quem luta, luta por mais o vai dar pelo, né? Então eis o axioma científico pelo qual lutaram os eruditos anciãos. Questão legal, né? Bem interessante. Por eliminação, né, pessoal? Só pode ser a letra E de Equador, né? A pergunta é por que, Marques, que é a letra E de Equador? Vamos lá, olha só. Qual é o pronome relativo aqui agora? É o quezinho. Pronome relativo mais utilizado da língua portuguesa, certo? Muito bem. Lembra que o pronome relativo ele pode retomar qualquer coisa, né? Uma pessoa, um animal, um objeto, enfim, né? Ele faz qualquer tipo de retomada aqui. Bom, só que mais uma vez, olha só, a gente está cuidando a regência. Regência verbal, regência nominal. Pessoal, quem conta, olha só, tá? Quem conta, conta, opa, alguma coisa. Então, na verdade, é eis o axioma científico que contavam os eruditos anciãos, né? Então, ó, vamos lá. Se eu pegasse assim uma história muito legal, muito bacana, que uma avó, uma das minhas avós me contava quando eu era criança, pessoal, né? E o nome da história, tinham várias, né? Isso é verdade, né? Vamos pegar uma que era o Bolão Porquinho Voador, que eu adorava aquela história. A avó me colocava no colo e saía contando a história do bolão, né? Eu pedia para ela ler, reler, né? E assim vai. E aí eu chego aqui e conto para vocês, ó, pessoal, essa é a história, né, do Bolão, o Porquinho Voador, né? A história que contava a Dona Diná, a história que contava a avó de Marques, a história que contava minha avó. Ou seja, eu não preciso de preposição aqui, porque quem conta, conta alguma coisa, tranquilo? Então aqui não vai preposição alguma, então os eruditos anciãos contavam essa história, né? Então aqui não pede a preposição, né, pessoal? Portanto, a alternativa, né, que está incorreta, mas que é a nossa alternativa correta, é a letra E de Equador. Beleza? Espero que tenha gostado demais essa questãozinha aqui e nos vemos na próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.